Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 62, onde Emmanuel vai dar o título de Jesus para o Homem. E ele vai trazer uma ligação com o capítulo anterior, 61, que é o homem com Jesus. No 61 ele vai trazer, então, tudo aquilo que nós precisávamos e precisamos melhorar em nós, a fim de seguir o caminho de Jesus, a fim de fato estar com Jesus. E nesse capítulo 62, ele vai fazer o caminho inverso. Ele vai trazer tudo que Jesus abriu mão para estar conosco. Jesus para o homem. O texto de referência nós vamos encontrar então numa carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. E, achando em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus se fez como homem, se fez igual a nós, para nos mostrar o caminho correto. Foi obediente, foi resiliente, e o seu fim, todos nós sabemos, foi a morte numa cruz. E ele começa: o Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão. Então, ele que vivia no esplendor, voltou então a experimentar a escuridão, voltou ao mundo onde os homens ainda não conseguem enxergar com os olhos da alma, com os olhos do coração, com os olhos espirituais. Da alvorada eterna à noite plena. Da alvorada eterna, onde nasce a luz, onde nasce o sol, para a noite plena, noite total, o escuro total. Da onde nasce a luz, para onde ainda reina a escuridão. Das estrelas à manjedoura. E a dimensão das estrelas, a beleza das estrelas. E ele escolhe nascer então na manjedoura, num local simples, sem paredes, sem proteção. Isso é o que nós imaginávamos. Do infinito à limitação. Ele então, que já possui dentro da sua evolução a liberdade infinita, ele então se submete a voltar para essa prisão. A prisão material, a prisão da carne. Ele faz isso para nos ensinar. Da glória à carpintaria. Ele então, um espírito que já passou por todas as experiências de grande envergadura, um governador então do orbe, ele aceita voltar e ao invés de aceitar então ali, buscar e aceitar um bom cargo, ele aceita trabalhar com seu pai, simples, na carpintaria. Da grandeza à abnegação. Quantas coisas Jesus então teve que abnegar para poder estar entre nós? Quantas coisas já era de direito e para trazer a experiência que ele nos trouxe, ele foi obrigado a deixar de lado, se abnegar. Da divindade dos anjos à miséria dos homens. Ele então que vivia ali, rodeado dos anjos, como Emmanuel coloca, e de uma hora para outra ele vai estar conosco, com as misérias do homem, misérias no entendimento, no intelecto, não em bens materiais, mas em conhecimentos espirituais. Somos miseráveis. Achamos que temos tanto e não temos nada. E o pouco que temos, ainda somos egoístas e não aceitamos dividir. Da companhia de gênios sublimes, a convivência dos pescadores, dos pecadores. E ele então que vivia ali entre os gênios do universo, os engenheiros do universo, aceita a reencarnar entre os pecadores. Ele que há muito tempo não vivia de perto, não experimentava de perto o pecado, ele volta de novo para mostrar como seria a correção desses pecados. De governador do mundo a servo de todos. E dentro da lição que ele nos trouxe, então, ele vem ser servo, ele vem a todo momento nos dizer que ele vem para servir. E é justamente
no trabalho de servir, que ele se torna um escravo de amor à humanidade. Ele, que já não precisava de mais disso, pois já possuía uma envergadura muito acima, já possuía uma equipe que poderia substituí-lo nessa tarefa, ele escolhe vir. Vir para servir, fazer pequeno para ser grande, de credor magnânimo a escravo. Ele, então, possuía grandes créditos, grande credor, vem ser escravo da humanidade. Como colocamos acima, vem servir. De benfeitor a perseguido. Ele que em outras experiências já havia sido benfeitor, vem então e é mal compreendido e é perseguido. De salvador a desamparado. E muitos então enxergam Jesus como um desamparado, porque foi obrigado a passar pela morte da cruz, sendo que muitos não compreendem, imaginam por que ele não pediu um auxílio, por que o Pai não livrou ele desse momento. Mas era justamente esse momento que seria o mais importante para a transformação. De emissário do amor a vítima do ódio. Ele então, que já possuía o amor divino, ele vem e começa a trazer o ódio entre as pessoas pela incompreensão. Quantas guerras, quanto ódio não foi criado dentro dessa divisão de compreender, de não compreender, entre o homem velho e o homem novo. De emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras. Ele que possuía toda a redenção, então, de séculos e séculos, ele passa a ser prisioneiro das sombras, prisioneiro da escuridão, prisioneiro de tudo aquilo que a gente não consegue ver. De celeste pastor a ovelha oprimida. Ele, então, que está ali com a função de ser o pastor, como ele mesmo disse várias vezes, de coordenar as ovelhas, ele submete e vira um papel inverso, como ovelha, a fim de que os pastores imaginem então coordená-los. De poderoso trono à cruz do martírio. Trono aqui, lógico que não estamos falando da parte material, mas ele que possuía um trono ali, uma reserva dentro da glória que ele possui, dentro da inteligência, da superioridade como espírito, ele aceita então vir e passar pela experiência da cruz do martírio. Do verbo santificante ao angustiado silencioso. Ele que por vezes ditava os verbos, ditava a construção, fazia sair dele verbos de amor, por vezes aqui, enquanto encarnado, foi obrigado a se silenciar. Não havia ninguém a quem ele pudesse se desabafar, a não ser a confiança que ele havia no Pai, a confiança que ele havia nesse Pai bondoso, fraternal, que o fazia por vezes passar momentos silenciados a fim de refletir em comunhão com o alto. De advogado das criaturas a réu sem defesa. Ele que por tanto tempo defendeu as criaturas, ele que por tanto tempo pediu novas moratórias às criaturas, aceita vir então na terra e não tem ninguém para defendê-lo. Dos braços dos amigos ao contato de ladrões. Ele que vivia então envolvido dos amigos celestes, dos grandes espíritos, dos grandes cristos, aceita a ser amigo, vir para ser amigo de ladrões, de pessoas que ainda não compreendiam as verdades do mundo, que não compreendiam as verdades espirituais. De doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Ele que poderia então, e hoje sabemos que sim, falar e nos ensinar sobre a vida eterna, veio experimentar o vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se elevasse e brilhasse para sempre. Jesus então aceitou vir para se apagar diante da luz que tinha,
porque diante da dimensão que ele representa, o que ele nos trouxe foi muito pequeno, muito pouco, diante de tudo que ele representa. Mas para nós foi algo tão grandioso que mostra o nosso tamanho, a nossa pequenez. Ele então que preferiu se fazer pequeno, preferiu se apagar, a fim de que nós pudéssemos então crescer, brilhar, aparecer. Ó Senhor, que não fizestes por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino? E essa última frase de Emmanuel, então, é a frase que talvez mais nos toca e mais nos leva a refletir, porque o que de fato o Mestre não fez? O que de fato o Mestre deixou por fazer que nós ainda não entendemos esse recado, essa missão? Jesus fez de tudo, abriu mão de tudo que ele tinha, de tudo que ele podia, a fim de vir experimentar, ensinar, mostrar o caminho, mostrar a verdade e mostrar o que é a vida. Mas nós não aceitamos, nós não compreendemos e nós não buscamos. Então o que mais falta a Jesus fazer? Ele que possuía tudo e aceitou vir abrindo mão de tudo. E nos trouxe o ensinamento, nos trouxe o significado da vida espiritual, nos trouxe a importância de um Pai grandioso, fraterno e do amor com os outros. O que mais o Mestre precisa fazer a fim de que nós possamos despertar para a vida espiritual? Muito obrigado.